Oi? Posso te fazer uma pergunta? Você realmente está apreciando o que você está vivendo hoje? Ou você vive ocupada, lamentando o que já passou, o que você não viveu, ou o que você viveu e te entristeceu de uma certa forma? Ou então você está preocupada com o amanhã. Tem uma analogia que fala que para a gente olhar para a vida como se fosse um carro que você está dirigindo. Então, à frente você vê aquele para-brisa enorme, um enorme para-brisa. E atrás o retrovisor é minúsculo. O que a gente aprende com isso? Que na vida o que importa, realmente importa, é o que está à nossa frente naquele momento. Tal, aqui e agora. Então, por que é assim, Ana? Porque sua vida deveria ser assim. A questão que devemos focar é o presente, porque o presente é o que importa hoje. O presente é o seu poder no momento. É o seu poder de decisão, de mudança, de transformação, de cura, de libertação, de mudança. Então, a gente tem duas vertentes, porque o título de hoje é Liberte-se do seu passado. Então, a gente vive em duas vertentes, geralmente, que é a vertente da dor, dos traumas, as tragédias que acontecem, que a gente não tem domínio sobre isso, as questões familiares, que a gente trata bastante aqui no canal, perdas, rejeições, humilhações, traições. Então, isso são dores. Dores do passado que nos travam e nos impedem de progredir, de caminhar, de mudar muitas vezes a nossa história porque nos apegamos a ela. Compreendido até aí? E tem também o passado que a gente não consegue se libertar do saudosismo. O que é saudosismo? Saudade do que já passou. É como se você não conseguisse viver um hoje 100% feliz, 100% presente, porque você acha que só é válido, você só foi feliz naquele momento que passou. Isso causa muito, por exemplo, pessoas, né, que perderam um ente querido, que amava muito. A pessoa, a mulher, quando é jovem, né, a gente vai mudando as primaveras, as estações, muitas coisas vão mudando na nossa vida. E a gente só consegue se sentir plena naquele tempo, só conseguia se sentir bonita naquele tempo, naquela fase da vida. Entenda que nós mulheres, nós temos em cada fase uma beleza diferente. E melhor de tudo, a Bíblia vai falar que a beleza ela é enganosa, ela é passageira. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então de nada adianta a beleza que você tinha lá atrás, se você não tinha sabedoria, se você era uma mulher bonita, porém insegura. Então, reconheça a sua beleza hoje. E seja como o vinho, né? Como dizem, né? Quanto mais velho, melhor vai ficando. E isso, querida, só depende de você. Voltando para cá. Então, a beleza do saudosismo, ou aquele relacionamento que você tanto se dedicou, tanto queria que desse certo, porque você acreditava que era o amor da sua vida, terminou. E você não consegue superar isso. Saudosismo. E você não consegue viver o hoje.
presa, você não consegue ver novas oportunidades. Você se fechou para que pessoas, né, legais se aproximassem de você. Saudosismo. Ou então acontece também da pessoa passar, né, por alguns problemas de saúde na vida. Eu conheço pessoas assim que eu sei que realmente deve ser algo muito difícil. Não estou aqui banalizando nada não, tá, gente? Porque eu sei que deve ser muito difícil. A pessoa tinha uma saúde, tinha um modo de viver e de repente acontece algo, acontece uma comorbidade que muda totalmente a rotina da pessoa, a vida da pessoa. E ela olha só para aquele momento lá atrás como se valesse a pena, como se ela tivesse sido feliz só naquele momento. O saudosista, ele fica apegado à pessoa que ele já foi. E é só deixando para trás quem eu fui que eu posso me tornar no que eu posso ser. Que eu consigo descobrir quem eu posso ser. Então, como se libertar do passado, Ana? Passado de dor, no caso, é quando você compreende que aquilo que aconteceu foi necessário para te forjar. Quantas coisas a gente passa, né? E às vezes a gente olha e fala, caramba, eu achei que eu ia morrer. Eu achava que eu não ia conseguir passar por aquilo. E eu consegui. E eu tô aqui. Eu consegui passar por essa traição. Eu consegui passar por essa dor dessa perda. Eu consegui passar por esse término. Eu consegui passar por essa situação de escassez financeira. E eu consegui, e olha, eu consegui. Ou quando você entende que aquilo que você passou te dá autoridade para falar sobre o assunto hoje. Uma mulher que foi traída, ela tem autoridade para falar para uma mulher que está passando por esse momento difícil. Uma mãe que perdeu um filho, ela tem autoridade para consolar uma outra mãe que está passando por essa situação, que acha que não tem chão. Então, quando você entende que todo mundo já teve uma fase difícil no seu passado ou algo que a pessoa tenha feito e não se orgulha, às vezes a gente faz coisas que nós não nos orgulhamos, né? Somos seres humanos, ok? Todos nós cometemos erros. Talvez não seja tão legal o que você falou, um comportamento que você teve, uma decisão que você tomou, ou algo que você cometeu lá no passado, com a sua vida, com as suas escolhas. Quem nunca? Seja lá em que área foi. Mas quando você olha para trás e reconhece, cara, eu errei nessa situação, eu errei em ter feito isso, praticado isso, mas eu me arrependi e eu aprendi com esse erro. E através desse erro, você ajuda outra pessoa qualquer com o seu testemunho de vida, com seus conselhos. Porque nada melhor na vida que a gente aprender com as experiências do outro. As experiências ruins do outro. Quando você ouve, quando você está indo por um caminho, vem uma pessoa que já passou por aquela situação, que teve uma resiliência, conseguiu se erguer, conseguiu reconstruir a vida. São os bons conselhos, queridos. Os bons conselhos. E vem e aconselha essa pessoa.
E ela consegue, sabe, ver que, cara, eu tô indo para um caminho de morte, tô indo para um caminho errado, esse caminho não é legal. Essa pessoa, ela conseguiu transpor. E é isso é muito importante. Então, seu passado não te define, ao menos que você conceda. Seu passado não te define. Ah, não é porque eu fui, que eu fiz, e agora não tem mais jeito, não. Isso só vai acontecer se você se permitir. Se você permitir que falem isso pra você, muitas vezes, né? A gente tá tentando mudar, tentando correr atrás, tentando, sabe, ser alguém melhor, procurando se desenvolver. E sempre vem alguém ali pra te lembrar de onde você veio, o que você fez, o erro que você cometeu. Tal do acusador, né? Assim dizendo. Seja por pessoas ou seja a sua mente, né? Sendo ali, trabalhando ali para paralisar. Ou uma opressão, assim dizendo, que também creio que tem também o seu peso espiritual, querendo te paralisar ali, te acusando quando você está tentando melhorar, se transformar, ser resiliente. E você não é capaz de mudar. Você não é capaz de mudar. Você é a mudança. Você não é só capaz de mudar, esqueceu só. Você é a mudança. A mudança está aqui, ó, dentro da gente. Mas tudo vem do quê? Eu quero, eu preciso mudar. Eu costumo dizer que as pessoas só mudam, elas não mudam por ninguém. Ninguém. Ela pode ser o amor da vida dela, pode ser os filhos, pode ser a esposa, pode ser... Ela só muda por ela. Quando ela entende que aquilo está prejudicando ela. Aí ela tem uma consciência, ela decide, cara, isso não está sendo bom para mim, isso está me fazendo mal, está me fazendo perder pessoas que eu amo, está me fazendo me prejudicar na minha vida, seja financeira, espiritual, intelectual, seja o que for. Estou perdendo princípios, estou saindo dos meus valores. Aí ela compreende, aí ela decide mudar. Só que até para isso, essa mudança sozinha, se não for pedindo ajuda a Deus, também é muito difícil. Você tem que ter ajuda. Seja primeiro lugar divina, né? Que é o que nos dá força ali. Quando tudo diz que não, quando parece que você tem algemas, né? Te amarrando. Quando parece que está tudo dando certo, é um bombardeio na sua cabeça, dizendo que você não vai conseguir, te acusando do passado, tentando trazer as dores, ou querendo te prender ao saudosismo, dizendo que você não vai conseguir ser mais feliz hoje, porque você só teve aquela oportunidade, e todos os dias é um presente, queridos. É um presente. É por isso que chama presente, é um presente. Você está aí, ó. Tá vendo esse ar que você está respirando? É um presente. E você só vai conseguir fazer isso hoje, agora. Esse ar que você está respirando, você só vai respirar hoje. Amanhã já é um novo. Então, as oportunidades na vida são únicas. Únicas. Não fique saudosista ali, porque aquela oportunidade que eu perdi, aquela promoção que eu perdi, aquela carreira, aquela faculdade que eu poderia ter feito. Passou. Então, vivo hoje, vivo agora. Viva o seu presente. Toma posse dele, faça planos. Coloque seus planos no papel, escreva. Escreva os planos e cada etapa que você vai fazer a cada dia para chegar em cada um deles. Meta.
Então, o seu passado ele pode ser um campo minado e se eu tivesse feito, e se eu tivesse falado? Ou ao menos, se eu tivesse feito isso, ao menos se eu não tivesse falado aquilo, já foi feito. Talvez realmente não, a gente fala as coisas sem pensar, mas já foi. Você pode se redimir sim, voltar atrás, pedir desculpa, tentar fazer o certo, mas recomece. Isso já é recomeçar. Isso já é consertar, mas não fique remoendo isso dentro de você. De nada vai te adiantar, só vai te paralisar a continuar caminhando o seu propósito, a sua missão de vida. Ou o saudosista, né, que fica, naquele tempo eu era feliz e não sabia. Você já ouviu alguém falando isso? Nessa época eu era feliz e não sabia. Seu passado não pode ser sua prisão. Pense que ele foi uma sala de aula que você aprendeu. Não há coisa melhor que nós aprendermos, sabe, com nossos erros, com a nossa história, com as nossas dores, porque tudo na vida tem um porquê. A gente não pode apagar nossas dores, porque realmente não tem como. Mas todos os dias nós temos a oportunidade de decidir o que vamos fazer com elas. É um jardim. Um jardim, você tem a opção de plantar, né, umas terras, um jardim sem flor, assim dizendo. Você tem a opção de todos os dias olhar para aquele jardim, aquela terra lá sem nada, ou você tem a opção de colocar semente para nascer florzinha, ficar bem coloridinho, bem lindo. É algo simples assim, mas... Então, você aprende a andar, você aprendeu a andar caindo, não é verdade? Acho que todo mundo. A gente aprendeu a falar balbuciando umas coisas sem sentido. Porque viver ia ser diferente. A gente aprende a viver muitas vezes tropeçando, errando, acertando. Ninguém decide, hoje eu vou fazer tudo errado. Não. Você naquele momento da sua vida que você faz escolhas ou acontece coisas, você está tentando fazer o certo, não é verdade? Pode ser que você não tenha sabedoria ainda naquele momento para isso. Mas o melhor momento que você tem é o hoje. Porque o hoje é a decisão de melhora, o hoje é a decisão de mudança, o hoje é a decisão de transformação. Então, ganhe conhecimento, procure a sabedoria de transformar o seu passado em resiliência, em força. Então, como eu faço para mudar isso, Ana? Que eu sempre trago aqui umas técnicazinhas, né? Que eu coloco em prática, que eu vou aprendendo, para a gente tentar trabalhar com isso, coisas que eu faço na minha vida. Então, pare de se vitimizar. Pronto, já vem a Ana batendo. Pera que vai doer, mas é bom. Pare de se vitimizar, porque você não é saco de pancada. Você não está destinada a ser saco de pancada, querida. Você é uma guerreira em treinamento. Olha, você não está destinada a ser saco de pancada, de ficar se flagelando. Você é uma guerreira em treinamento. A guerreira em treinamento, ela apanha, né? Vai tomando ali para, né? Esquiva aqui, mas tá treinando, tá ganhando força, tá ganhando resistência. E tem uma passagem da palavra que fala assim: as coisas velhas já passaram, acho que tudo se fez de novo, que eu gosto muito. Então, as coisas velhas já passaram, deixa o passado para trás, porque todo dia tem um novo de Deus para sua vida. Olha,
Que maravilha! Todo dia tem um novo de Deus para sua vida. O que é velho já passou. Você confessou? Se arrependeu de coração? Se não se arrependeu, vamos se arrepender, né? Vamos se ajudar. Vamos ajudar a amiguinha aqui. Vamos se ajudar. Vamos ajudar a si própria. Me arrependi de coração, cometi esse erro. Ou cometer esse erro comigo eu já perdoei? Lembra que eu falei, perdoa, abençoe e te entrego? Senhor, limpa meu coração. Então, foi. Jesus joga no mar de esquecimento. Quando o inimigo vier, você fez, já foi jogado no mar de esquecimento. Já me consertei diante de Deus isso e agora, ó, tô prosseguindo para minha vitória. É isso aí. Em vez de ficar se culpando pelo erro, pergunte o que eu posso fazer com isso. Ah, porque eu, em 1900 e lá vai bolinha, fiz isso, e aquilo outro, e isso vai te adoecendo por dentro. Então, o que eu posso fazer com isso? Eu já me perdoei, eu já perdoei o outro que me fez, eu já sei que eu já tive perdão diante de Deus. Então, o que eu posso fazer com isso? Talvez aquela perda, né, de emprego, aquele emprego que você tanto gostava, ele pode, né, mostrar sua verdadeira missão de vida. Ele pode caminhar um caminho diferente de uma profissão que você nunca pensou, algo que você gosta de fazer. Ou um relacionamento lá, trazendo aí o exemplo que eu dei mais antes, né? Te ajuda, ele pode te ajudar, o término de um relacionamento, ele pode te ajudar a você ser uma pessoa mais seletiva nas suas escolhas. Porque você, o famoso dedo podre, né? Você não tem isso. Tá repreendido isso. Porque as nossas escolhas mudam conforme nós amadurecemos. A gente atrai aquilo que a gente é. Você está dizendo porque eu fiquei com um cafajeste, você está dizendo que eu sou uma cafajeste. Não, mas que você tem alguma disfunção emocional para escolher um cafajeste, sim. Isso não sou eu que estou dizendo, não. É a psicologia que diz. Né? Então, você tem que ver a causa para você compreender as escolhas que você faz. Porque se você tá uma mulher madura, que vem se cuidando das suas emoções, que vem compreendendo a raiz de todas as coisas, que vem perdoando, que vem buscando desenvolvimento, buscando autoconhecimento, quando você for escolher uma pessoa, automaticamente você vai querer uma pessoa saudável tanto quanto você emocionalmente, não é verdade? Então é sobre isso que eu estou falando. Então, você vai conseguir ser mais seletiva nas suas escolhas de relacionamento. Isso não é só relacionamento de namoro, não. Isso é nos seus relacionamentos sociais, de você escolher as amizades que te pertencem, as que não te pertencem mais. Os lugares onde te pertencem não tem mais nada a ver com você. Os círculos, sabe, que não fazem mais parte. E os novos, conforme você fecha aqueles ciclos, novos vão se abrindo. E você vai atraindo pessoas que estão na mesma sintonia que você naquele momento. E o outro é pratique a gratidão. Ana, eu tô lá toda, meu passado lá foi lá, me estraçalhou, você quer que eu agradeça? Quando você pratica a gratidão, todas essas coisas ruins que te aconteceram, elas estiveram, na verdade, te preparando para algo melhor. Bem clichê, né? Isso aí que tá te acontecendo
está te preparando para algo melhor, mas é assim que funciona. A Bíblia vai dizer assim que eis que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A Bíblia diz assim, hoje você não compreende o que eu estou fazendo, mas amanhã, Deus falando, ó, hoje você não está compreendendo o que eu estou fazendo, tá tudo errado, tá tudo dando errado, né? Você tá aí toda virada do avesso, mas amanhã você vai compreender. Eu passei por essa transição, tá? Tem uma hora que eu falo, Senhor, o que tá acontecendo? Você tá zangado comigo? Que não é possível. O que eu fiz pra pedir desculpa aí? Porque eu não sei ainda, que tá tudo negócio aqui tá muito esquisito. Então, é realmente isso. Então as coisas dá tudo errado para depois dar certo. Como, Ana? Voltando lá pro exemplo do relacionamento. De repente você terminou com aquele traste, que não servia para nada, só para te fazer chorar. Para você encontrar o amor da sua vida, o pai dos seus filhos, o homem que vai te honrar, te prover, te proteger, cuidar de você, cuidar da família. Vai te tratar do jeito que você precisa, que você nasceu para ser tratada, não como qualquer coisa. Talvez esse emprego que você perdeu vai te levar a ser uma grande empreendedora, virar uma mulher de sucesso de negócios. Olha que chique. Chega lá, lembra de mim, tá? Tô aqui. Então, pegue o seu maior arrependimento. Encontre 3 maneiras como que ele te tornou. Desculpa. Então, pegue o seu maior arrependimento, pegue 3 maneiras de como ele te tornou mais forte, resiliente e sábia. Às vezes nem eu entendo o que eu escrevo. Mas faz parte. Te torne mais forte, resiliente e sábia. Você sempre vai conseguir tirar alguma coisa. Sabe o que é isso? É quando nós nos tornamos mais positivas na vida. É quando a gente fica assim, ó céus, ó vida, ó hora, mas não. Você consegue tirar das coisas ruins que te aconteceram, dos seus erros, sabe? Pontos positivos. E faça isso com todas as coisas. Ah, o ônibus atrasou. Eu costumo fazer assim. Ah, o ônibus atrasou, o Uber cancelou. Ah, Deus está me livrando de alguma coisa. Ah, tem alguma coisa acontecendo que Deus quer... Sabe? E é assim. E aí, nesses momentos de atrasos, de Deus faz você encontrar com uma pessoa que você já não vê há um tempo, que você está precisando de uma palavra, ou é uma oportunidade que você estava buscando, aí de repente, nesses desviar do caminho assim dizendo que do teu planejamento, né? Acontecem coisas assim que mudam sua história, que mudam a trajetória. Quantas e quantas pessoas não foram assim, pessoas de sucesso hoje, que as coisas começaram a dar certo. A autora do livro do Harry Potter, quantas e quantas vezes essa mulher, o livro dela, os exemplares foram rejeitados. O livro dela foi rejeitado várias e várias vezes. E hoje em dia ela é uma das maiores escritoras do mundo, com um livro reconhecido no mundo inteiro. O próprio Augusto Cury, ele conta num livro dele que ele teve muitas vezes, o livro dele foi rejeitado, até for ser esse homem reconhecido, grande psicólogo, grande, sabe, escritor reconhecido aí. E quantas pessoas não foram assim? Então, tenha foco no presente. O passado já foi. Foca no agora. Tenha foco no presente. O passado já foi. O futuro ainda não chegou, então para de se preocupar. Temos que planejar? Temos que planejar. Claro que temos. Mas não ficar ansiosas que, meu Deus do céu, vai dar certo, não vai dar certo, como é que vai ser? Porque de repente as coisas acontecem totalmente oposto daquilo que você imaginou. Sabe?
Você faça suas metas, mas com sabedoria. Tudo que você tem agora, hoje, tudo que você tem é hoje, a única certeza que você tem é hoje. Amanhã pertence a Deus. Então descansa, vai. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele. Ele satisfará o desejo do seu coração. Espera no Senhor, espera, pois, pelo Senhor. Não se trata de ignorar o passado ou não planejar o futuro. E não deixar que eles assumem o seu presente. Não se trata de você estar ignorando o passado ou não planejar o futuro, conforme eu falei agora. Mas é não deixar que eles assumam o seu presente, que eles te paralisem. Por bastante tempo eu vivi muito ansiosa com o amanhã. E isso estava meio que me fazendo bem mal para minha saúde, sabe? Eu não conseguia focar no hoje. E quando você perceber que a sua mente está lá no futuro ou no passado, traga ela para o presente. Quais os exercícios que eu faço? Eu ainda faço esses exercícios até hoje, tá? Quando eu vejo que eu tô muito desfocada, assim, por exemplo, às vezes eu tô no culto, assim dizendo. E aí, às vezes, sua mente vai vaga, né? Você não entende nada. Aí eu fiz uma palavra-chave, e a minha é presente. Eu falo presente na minha mente, aí eu volto. E com isso eu vou exercitando o foco, aí você escolhe a palavra, mas algo que tem a ver ali. E a sua mente vai e já volta, entendeu? Para você ir ali treinando a sua mente. A Bíblia vai dizer que a gente não deve estar ansiosos com coisa alguma. Uma vez eu tive uma dessas, por que eu faço isso? Que uma vez eu tive uma experiência com o Senhor, eu estava muito preocupada com o amanhã, insatisfeita com o hoje, com o agora, com todas as questões externas, né? Mas isso só vem pelo fato de como você está internamente. E o Senhor me deu uma visão de um riacho que corria assim, uma água cristalina, sabe? Limpa, clara. E só que essa água, ela ia assim, ela vinha, aí ela descia assim, era como se ela estivesse sendo jogada fora, sabe? Igual a gente deixa a borracha ligada, aquela água limpa, e a gente vai jogando e fala que tá estragando a água. É mais ou menos isso. Aquela água cristalina descendo assim no riachozinho, chegava no coisa, ela ia lá. Eu falei, Senhor, o que é isso? Ele falou, isso, filho, é o tempo. Que esse tempo que você tem hoje, ele não volta mais. Esse tempo que você está vivendo hoje, ele não volta mais. Então, viva o hoje, o agora, que o amanhã eu estou cuidando. Aí, a partir daí, que eu tinha muito esses... Porque eu sou uma pessoa, gente, que passa uma borboleta e eu já me distraio, sabe? Eu sou muito... Eu não sei o nome que se dá, mas eu imagino muitas coisas na minha cabeça e imagino muitas coisas à frente, assim, coisas que realmente eu nem sei se vai acontecer. Eu não sei porque eu sou assim. Quem souber, me explique, por favor. Preciso estudar sobre isso. Ansiedade? Pode ser. E eu notei que eu desenvolvi isso quando eu paro para pensar disso, é desde a minha infância. Então, talvez isso foi... Eu fui construindo isso como se fosse uma válvula de escape e trouxe isso, acabei trazendo isso para minha vida adulta. Porque para fugir da minha realidade, eu montava toda uma situação, todo um planejamento na minha cabeça. Eu lembro quando era criança, as pessoas passavam e aí eu ficava imaginando aquelas coisas de criança, né? As pessoas vestidas com aquelas roupas de época. Não sei porquê, gente, mas eu amo roupa de época, eu amo roupa de... Sabe? Esses filmes de época. E eu ficava imaginando isso.
E eu sempre achava que o depois ia ser melhor do que aquele momento. Então eu ficava imaginando os momentos melhores que viriam. Aí quando eu cresci, depois da minha adolescência, era quando eu crescesse, quando ficasse adulta, quando casasse, quando isso, quando aquilo. E nem tudo está no nosso equilíbrio, né? Na nossa forma de como a gente imagina, como a gente planeja. Então vivo hoje e agora. Eu separei um salmo pra gente, que Salmo 42. E aqui é um salmo muito bonito, chamado Salmo de Corá, mas é um salmo triste ao mesmo tempo, que ele fala assim: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei, aí ó, ele imaginando, aí o futuro, porque ele está insatisfeito com o presente. Quando eu irei e me apresentarei diante de Deus, as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem continuamente, o seu Deus onde está? Ele ainda estava sendo acusado. Lembra que eu falei sobre isso? Sobre as vozes que vêm? Então, e o seu Deus onde está? O cara está sofrendo pra caramba, ainda vem as acusações ao redor. Lembro-me dessas coisas dentro de mim que se derrama minha alma, de como eu passava com a multidão do povo e os guiava por procissão da casa de Deus. Entre gritos de alegria e de louvor, multidões em festa, ou seja, ele estava saudoso com o passado, ele não conseguia ver o presente, ele não conseguia olhar para o que Deus estava fazendo naquele momento. E ele falava de novo, a alma dele deprimida, porque está abatido a minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Ele falando comigo, com ele mesmo. Interessante isso, né? Espera em Deus, pois ainda louvarei a ele meu auxílio, Deus meu. E aqui no versículo 8, ele diz, contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Lindo, né? E a gente aprende com esse salmista que mesmo em meio às dores, mesmo em meio em coisas que talvez ele não compreendesse naquele momento, ele reconhecia que ele estava muito triste, ele reconhecia que ele passou por um momento muito melhor que aquele que ele estava vivendo, mas ele não perdia a esperança em Deus. Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio, Deus meu. O vídeo de hoje fica por aqui e até a próxima. Gente, clica no inscrever, se inscreva no canal, clica no joinha para ajudar a amiguinha, ajudar para que esse vídeo alcance outras mulheres para também estar aí se desenvolvendo e crescendo. Desenvolvimento, fé e sabedoria, que aqui, né, somos mulheres completas e plenas. Compartilhe com uma amiga, deixa aí seu comentário, tá bom? E até a próxima.